fechando de novo, né? Eu já tinha fechado o tema da dúvida, mas eles vão em alguns detalhes. Não, o que aconteceu? Sobre a questão da dúvida, o que eu achava é que sim, eu teria que, estava, né, num exercício de aumento de coragem para fazer perguntas sobre a questão da fala dos mandamentos, se ela deveria ser feita ou não, e mesmo aumento de coragem também para eventual, ou mesmo necessária, consulta à igreja em alguns pontos que eu acharia interessantes. Isso em 2021 foi o que aconteceu, era a situação que eu estava vivendo. Então, isso havia, o pessoal que me critica não está aí trazendo todas as informações em relação a isso. Ok. Isso até 2021, ali até o começo do ano. Então, esse é o primeiro ponto. Depois disso, em 2022, algumas informações eu esqueci sobre essa questão, mas a questão é que eu lembrava que uma das possibilidades na questão de retorno à igreja, isso também é importante, porque foi uma situação em que se começou a questionar pontos, não só sobre essa questão de dúvida, mas sobre o tema de filhos espirituais e fala dos mandamentos em geral. Só que essa questão, um pouco eu esqueci sobre por que eu teria que ir para a igreja. Só que eu lembrava da questão de eu poder ir para a igreja no sentido de que se eu mantivesse a posição sobre a não fala dos mandamentos, eu encontraria mais argumentos lá para não falar. Então aí que tá, eu achava a minha necessidade de ir para a igreja essa, eu fui porque havia essa possibilidade de um incremento argumentativo, inclusive mais porque eu tinha esquecido outras coisas. Claro, havia no caso a possibilidade de eu verificar argumentos que ver qual é o argumento que eles teriam e depois buscar na Bíblia um argumento que provavelmente seria contrário a isso. Isso no primeiro ponto. Mas havia a possibilidade também, e isso eu pensei antes, na verdade, sobre a questão de eu ir na igreja, mas para encontrar argumentos que seriam favoráveis à questão da não fala dos mandamentos e eu concordasse com isso. Então eu estaria ali num local em que eu estaria protegido. Então, justamente porque havia a possibilidade de eu concordar com essa argumentação, com esses argumentos. Eu tinha que ir na igreja porque havia a possibilidade de concordância. Então, eu, pelo menos, se fosse para falar dos mandamentos, eu ganharia mais um tempo, porque eu estaria ali aqui não eu vou falar num antro, ou no local, no bom sentido, antro no bom sentido, um antro ou um local em que havia a possibilidade que não se concordasse com a fala dos mandamentos, eu teria os argumentos de porquê. Então, essa é a questão, né? Então, como havia essa possibilidade, isso, e aí que tá, essa questão eu ainda lembrava. Essa questão eu lembrava. Eu falei, eu posso ir na igreja porque justamente eu posso concordar com a argumentação. Sobre a não fala dos mandamentos. Então, eu posso concordar com a argumentação deles. Então, essa questão não foi esquecida, na verdade. Então, fica esse complemento do canal, que eles estão dizendo, não, porque ali não sei o que, na igreja, mas não sei o que, fala fundamental, ou teria que fazer, ou não teria que fazer, claro, mas daí eles estão um pouco questionando a questão do preparo para a igreja, que eles teriam criticado quando supostamente, na visão deles, eu teria dito que não era para fazer pesquisa sobre esse tema e o tema estaria fechado, alguma coisa assim, eles estão dizendo. Só que esse argumento é fake, porque uma das questões é que eu poderia retornar, no caso, na igreja, para justamente ter a argumentação favorável. E aí que está, na possibilidade de eu não divergir dessa argumentação e de continuar concordando com a não fala dos mandamentos, porque são argumentações que eu iria encontrar na igreja eventualmente. Independentemente se, mas eles estão fingindo, porque eles no fundo podem praticar mandamentos, então, mas não importa, porque a argumentação que eu encontraria era justamente da, entre aspas, manutenção da capa. Então eu não acho que eu exatamente encontraria muitos argumentos favoráveis à fala dos mandamentos. Porque por mais que eles obedecessem, eles não queriam sacrificar a capa. O argumento que eles estão fazendo, mas é o que eu sabia lá. É o argumento que eu sabia em 2022. Antes, em algum momento de 2021 eu acho que eu sabia também. Mas então era essa a questão, era essa a celeuma, né? Algumas coisas sobre a questão da pesquisa, eu até não pensei muito bem. Mas a questão da possibilidade de retorno à igreja. Porque eu poderia concordar com o argumento, claro. E daí lá, inclusive, eu ficaria mais protegido porque as pessoas estariam concordando comigo. Né? Então, sim, essa necessidade de retorno à igreja, de possibilidade de retorno à igreja, para que eventualmente houvesse um complemento argumentativo para não falar dos mandamentos, mas isso já era sabido. Né? Essa possibilidade era sabida. Então, mas eu estava criando coragem justamente para isso. E aí não importa, porque tipo, antes ou depois do retorno à
a igreja, eu poderia, vamos dizer, não desejar a fala dos mandamentos, mas não ter certeza sobre isso. Entendeu? Então não é uma coisa que eventualmente estava fixa, é uma posição que apenas poderia acontecer. Então, é claro que eu estava angariando coragem para retornar à igreja em 2021, inclusive com a possibilidade de verificar argumentos favoráveis à fala dos mandamentos, ou se for argumentos contrários, mas eu buscaria porque estão errados. Depois, isso em 2022 não estava tão claro, mas eu estava angariando coragem para retornar à igreja, a princípio para concordar que a fala dos mandamentos não deveria ser feita, mas sem certeza. Né? Mas isso como uma não sei se vou dizer problema, mas com uma possibilidade grande, vou dizer dessa forma, com uma possibilidade grande. Mas então, aí que tá, essa questão. Eu estava angariando coragem para fazer isso. Né? Então, esse é o ponto. Né? Então, e angariando coragem para fazer, mas em 2022, mas então você não falaria dos mandamentos. Não, mas sem certeza. Eu só estou dizendo que eu eventualmente iria na igreja, eventualmente para ganhar tempo. Eu não estou dizendo que eventualmente eu ir na igreja não poderia mudar a minha opinião para falar dos mandamentos, mesmo que não fosse por influência da igreja. A igreja poderia não dizer isso, eu poderia mudar a minha opinião do mesmo jeito. Mas eu estava ganhando coragem para fazer isso. Né? Então, essa questão do retorno à igreja não. Em 2022, pensando sobre o que aconteceu antes, em 2021 era mais relativo ainda, porque em 2021 era retorno na igreja, mas para depois buscar argumentos contrários, se eventualmente existissem. Em 2022 eu não pensei isso. Mas eu estava angariando coragem para retornar à igreja. Então isso estava sendo feito. Né? E essa questão. E mesmo que eu não discordasse dos argumentos da igreja, porque eu não pensei nisso. Eu não pensei na questão, mas eu vou lá para buscar argumentos contra. Não, mas eu poderia depois pegar um argumento na Bíblia, não necessariamente diretamente contra os argumentos da igreja, e me convencer que os mandamentos teriam que ser falados do mesmo jeito. Eu poderia me convencer disso. Só que não necessariamente em divergência contra a igreja. Mas esse cálculo foi feito. Então, isso não quer dizer que eu não estava angariando coragem para fazer isso. Né? Mesmo que eu fizesse uma pesquisa por fora. Que eu também precisaria de coragem para fazer, na verdade. Então, justamente, porque eu sabia que havia possibilidade de argumentos contra. Então, não é porque eu estou indo para a igreja, não, mas há possibilidade de haver argumentos que sugiram que a fala dos mandamentos tem que ser feita. Então, eu estou angariando coragem para fazer a minha pesquisa própria, mas também angariando coragem para ir para a igreja, porque talvez, no caso da igreja, eu vou ganhar algum tempo para não fazer a fala dos mandamentos e me convencer depois, mas era essa a questão. Só que isso foi em 2022, não, o raciocínio de 2021 não era esse. 2021 era uma coisa, 2022 era outra. Né? Eram raciocínios um pouco diferentes. 2021 havia essa possibilidade, mas não era a única. 2022 foi a única que eu lembrei. Né? Também não, no final não era a única, mas foi a única que eu lembrei em 2022. Então eu estava ganhando coragem para, no caso, retornar à igreja, para de repente ganhar algum tempo lá, porque eles teriam argumentos contra a fala dos mandamentos, mas eu poderia me convencer sozinho de que os mandamentos teriam que ser falados e não necessariamente discordando da igreja, não necessariamente contra os argumentos que eles teriam exposto. Então fica esse complemento no canal.